Como vão, meus amigos? Olá, meus irmãos. Pregar o Evangelho, mais um vídeo para você aqui, continuando com a nossa exposição do Evangelho de Mateus. Nós fizemos a introdução do Evangelho na outra semana e trazemos agora Mateus capítulo 1, de 1 a 17. A versão que a gente usa é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. E vamos expor de 1 a 17, vamos tratar da genealogia de Jesus. Pega sua Bíblia, fica comigo que vai ser muito bom essa exposição, que vale a pena. Muita gente pula, mas vale a pena. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Vamos começar com a leitura, sem mais delongas, dessa exposição do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Perez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Nós temos que admitir que essa é uma passagem que parece colocar à prova o que a gente está acostumado a dizer, a ouvir Paulo, a ler Paulo dizer em 2 Timóteo 3, 16, 17. Vamos para a tela. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Grande parte das pessoas pula o início do Evangelho de Mateus, tem dificuldade em acreditar no quão proveitoso seria o estudo dessa genealogia. Eu entendo que às vezes essas genealogias que a gente vê na Bíblia podem parecer um pouco chatas de início, mas nesse caso eu queria propor que você visse com olhos diferentes, com outros olhos. Recapitulando o que a gente disse na introdução da semana passada, nós vemos que uma das principais intenções de Mateus, do livro de Mateus, é falar a audiência hebraica e apresentar um Jesus soberano, o rei que o Antigo Testamento anunciou em toda a sua extensão, como promessa de Deus. As genealogias eram, meus irmãos, e muito importantes para os judeus. Deixa eu colocar minha Bíblia aqui. Eles eram notórios por manter genealogias precisas, por registros muitas vezes meticulosos dessas genealogias. O templo tinha um arquivo
de ascendência que era documentado com um grande cuidado. O templo tinha isso. E Mateus faz uma defesa, praticamente faz uma defesa jurídica dos direitos messiânicos e reais de Jesus. Como se ele dissesse para que eles fossem ao templo, procurassem e vissem por si mesmos. Então, nestes versos que a gente leu, assim como os capítulos 1 e 2 desse evangelho inteira, os capítulos 1 e 2, o objetivo central é estabelecer claramente o direito de Jesus de Nazaré à realeza de Israel. Vejam como no verso 1 já aponta duas principais figuras da ancestralidade do Jesus homem. Você vê filho de Davi, filho de Abraão. Mateus cita primeiramente o grande rei Davi, o rei de Israel, herdeiro da promessa de Deus, e o patriarca dessa promessa, o pai da nação israelita, Abraão. Digamos que o evangelista ele começa chutando a porta com esse versículo 1. Veja bem, o que faz um rei ser reconhecido rei? O que diz para o povo de um lugar que eles devem aceitar esse rei, essa pessoa como rei? O exército? Sim, tudo bem, mas o que diz também ao exército que aquela figura a qual eles defendem decidirá tudo por eles, governará todos eles? Eu respondo para vocês: a genealogia. Ele é rei, pois é filho de rei, neto de rei, bisneto de rei e por aí vai. Então é isso que Mateus começa fazendo, dizendo ao povo que chegou o seu rei, descendente dos reis, para estabelecer seu reino, ainda que diferente das expectativas dos judeus. O apóstolo Mateus divide a genealogia de Jesus em 3 grandes blocos que o versículo 17 define muito bem para a gente. O primeiro, de Abraão a Davi. O segundo bloco, de Davi ao exílio na Babilônia. E o terceiro bloco, do exílio na Babilônia até Cristo. O versículo 2 traz muita coisa em si. Eu não quero me demorar tanto e também não quero ser tão rápido, mas vamos tentando. Então, como eu dizia, o versículo 2 ele traz muito em si. Ele nos lembra toda a questão da aliança e da família escolhida para essa aliança. Abraão gerou Isaac, que gerou a Jacó e este a Judá e seus irmãos. Vejam como é bastante enfática a questão familiar da aliança, da promessa de numerosa descendência e da redenção. Abraão gerou a Isaac, que gerou a Jacó e esse a Judá e seus irmãos. A promessa, a aliança familiar, o início do povo separado, chamado Israel, o Israel de Deus. Há um modelo de explanação, meus irmãos, para a gente continuar, que eu gostaria de usar para que a gente entenda bem a importância e a beleza dessa genealogia. Que ela não está aqui para ser pulada quando a gente lê o Evangelho, mas ela está aqui para ser lida, para ser deleitada, pensada e refletida. Imagine Deus como um arqueiro atirando em 3 alvos com essa genealogia e querendo nos mostrar a todos, aos destinatários originais da mensagem do Evangelho e a todos nós, Deus querendo mostrar o quão perfeito é esse tiro dele nesses 3 alvos. O primeiro alvo é o do direito. Direito. Como eu já adiantei aqui, Jesus tinha a linhagem correta, que garantia a ele o requisito para ser apontado como o rei prometido de Deus. Ele é o filho de Davi, o filho de Abraão, como Mateus diz desde o início. E se estes 2 nomes
são os nomes-chave dessa genealogia, o que os tornaria tão importantes, o que faz com que o nome de Davi e de Abraão sejam tão importantes. Eles receberam, são dois nomes que receberam duas promessas, que na verdade complementam uma mesma aliança. Abraão recebe lá em Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Davi recebe a promessa no segundo livro de Samuel, capítulo 7, a gente pode ver do versículos 12 e 13. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui você pode perceber uma profecia dupla, onde há referências ao próprio Salomão, filho de Davi, mas também a Cristo, né, no reino eterno. Deus prometeu a Abraão que ele levantaria um povo que abençoaria o mundo inteiro. E a Davi ele fez a promessa messiânica que um de seus descendentes se estabeleceria um reino eterno. E a genealogia que a gente está estudando traz estes dois pontos. Chegou o rei e chegou o reino deste rei. E este reino envolve a igreja que se fundava mais plenamente e envolve a igreja de hoje. A consumação dessa promessa em Cristo, a plenitude dos tempos, envolve aquela igreja que se formava e envolve a igreja de hoje, que deve permitir que Deus reine nessa igreja em todos os aspectos da vida, nas missões, na comunidade, em sua ética. Nós somos igreja. Mais que descendentes de Abraão pela fé, somos filhos de Deus, cidadãos do céu e estrangeiros na terra que a gente vive hoje. Esse mundo não é nossa casa. Mas pela questão do direito, meus irmãos, falamos até aqui, é o primeiro alvo da nossa explanação. Nós não podemos apontar que somente Jesus poderia reclamar o trono de Davi. Seus 4 irmãos, por exemplo, poderiam fazer o mesmo. Por exemplo, se a gente toma apenas o alvo do direito. Por isso Mateus traz, nessa genealogia, mais 2 alvos. O segundo alvo é o alvo do tempo. E Deus, tão importante esse alvo do tempo, Deus acerta esse alvo em cheio, como não podia deixar de ser. Antes de Cristo, depois de Cristo, a gente está acostumado a falar assim, a ver assim, a contar assim os anos, as eras, a história antes e depois do nascimento de Jesus. A plenitude do tempo que Paulo fala não foi um acaso, mas Deus soberanamente preparou essa plenitude. Deus preparou o momento certo de cada império que cresceu e foi a ruínas. Cada pessoa que nasceu e morreu para que toda a história da humanidade culminasse em Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. E Deus não escolheu fazer isso e ao mesmo tempo se revelar a nós de uma forma documentada, evidente. Pois Ele não é um Deus que existe, mas Ele é o único Deus que podemos dizer Ele é. E Ele decidiu se revelar por um componente exclusivo chamado fé. Um dom que Ele mesmo coloca no coração de todo aquele que vem a crer. O tempo, como eu disse, foi exato. Não foi o nosso tempo com o stream do YouTube,
gravações em DVD, né? Foi o tempo exato, um tempo onde a fé atua como um compromisso de Deus para nós. Ele prometeu escrever a fé nos nossos corações. O tempo foi exato, pois não teve como garantia o desenrolar frouxo da história humana, das atitudes humanas, das ações humanas, mas a fidelidade e o poder soberanos daquele que governa o universo. Esse é o alvo acertado em cheio do tempo. O alvo do tempo. O último alvo é o propósito. O terceiro alvo mais longe, com um tiro ainda mais bonito e mais perfeito. Para que Cristo veio? Por quem Cristo veio? Nós começamos explicando a importância da linhagem para os judeus, apontando 2 alvos que Jesus acertou. Os alvos do direito e o alvo do tempo. Mas a gente tem que dizer que se trata de uma linhagem impura. É uma linhagem impura. A linhagem do Rei dos Reis, do Messias, do ungido de Deus, é impura e escandalosa diante dos padrões judaicos, porque ela está abarrotada de mulheres gentias. Para não dizer de grandes pecadores, de fascínoras, reis terríveis. Tamar e Raabe eram cananéias. Ruth, uma moabita, e mesmo Batseba, mãe de Salomão, se tornou legalmente uma heteia ao se casar com Urias, com o heteu Urias. Mas tudo estava dentro dos propósitos. Tudo isso estava dentro dos desígnios de Deus, dos santos desígnios de Deus. E quem excelentemente nos explica isso é o próprio Deus, através de Paulo em Gálatas 3, 27 a 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E se Jesus veio na linhagem certa, meus irmãos, a gente constata também que ele veio numa linhagem má. A linhagem de nosso Senhor passa muito longe do padrão de justiça. Cristo é o ápice perfeito para uma genealogia. Cristo é um ápice perfeito para uma genealogia entupida de vis pecadores, de graves pecadores, de pessoas diabólicas, de reis diabólicos. Vejam nomes como Roboão, Abias e Acás. Irmãos, Acás promoveu a idolatria, fechou as portas do templo, sacrificou seu próprio filho aos deuses pagãos. E se pegarmos mesmo os melhores nomes dessa genealogia, dessa lista, a gente vê que Abraão mentiu. Judá vendeu seu irmão como escravo, esteve envolvido. Davi adulterou, lançou Urias à morte. Salomão era adepto da poligamia, da idolatria. O bom rei Ezequias era orgulhoso por ser bom. Mas, diz um comentarista, abre aspas, por que Mateus nos coloca diante de uma família de assassinos, enganadores, covardes, adúlteros e mentirosos? Por quê? Por quê? Fecha aspas. A resposta, meus irmãos, do porquê Mateus faz isso, se entrelaça nas razões que levaram Jesus a escolher pecadores como Pedro, cobradores de impostos como o próprio Mateus e agitadores como Simão o Zelota, em vez de sábios e líderes como Gamaliel,
e Nicodemos, a resposta é até simples do porquê que Mateus inclui aqui pessoas desse naipe de Acas, Abias e Roboão, por exemplo. Mateus nos mostra o que Paulo ensina em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O grande ensinamento que a gente tira dessa genealogia, irmãos, é que Jesus veio ser o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E a gente não pode se cansar de repetir isso. Isso ajuda, a consciência plena disso ajuda que a gente não se ensoberbeça nunca, se julgando o grande eleito de Deus, o calvinista que crê que foi eleito. E eu sou calvinista. Mas jamais pode servir de soberba. Eu fui eleito, fulano não foi eleito. Isso ajuda que a gente possa saber que Jesus veio salvar os piores pecadores. Jesus veio buscar o pior pecador. Jesus veio tirar o pecado do mundo. A genealogia de Cristo nos mostra a maravilhosa graça e a providência do Senhor, que, sendo o único Altíssimo, o único Deus Todo-Poderoso, decidiu olhar para a nossa baixeza, para a baixeza de nós todos, miseráveis vermes perdidos em nossos delitos e pecados, mortos em delitos e pecados. E em Cristo, Deus decidiu nos tornarem filhos. A graça que é maior que todos os pecados de todas as eras reunidas, todos os pecados reunidos, a graça é maior, ela vem para nos limpar por dentro. O Evangelho nos limpa por dentro. Dessa genealogia podre resulta em Cristo, o príncipe da paz, o Filho de Deus. Jesus vem na linha certa, no tempo certo, para o propósito certo, salvar pecadores como você e eu. E isso mostra como a genealogia de Mateus tem tudo a ver comigo, tudo a ver com você, e muito mais do que isso, tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o modo como você vai viver após acabar esse vídeo e deixar o seu like. O Evangelho tem a ver com isso, essa genealogia tem a ver com isso. A inserção de nós mesmos, a consciência de que fazemos parte disso tudo, desse grande propósito, de antes dessa genealogia até. O Cordeiro foi imolado na eternidade, por mim e por você. Seu viver não pode continuar crucificando, imolando o Cordeiro todos os dias. Sua comunidade cristã não pode viver mais como legítimos habitantes dessa terra, desse mundo caído. Tem que viver como autênticos israelitas, que já estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez uma promessa a Abraão, selou uma aliança com esse peregrino sem lar definido, e ele prometeu numerosa descendência e a terra para chamar de sua. E como eu dissesse, a garantia, como eu disse, aliás, a garantia de que tudo daria certo, a garantia de que a linhagem se perpetuaria de Abraão. Lembrando que podemos traçá-la como Lucas fez até Adão. Que a garantia que a linhagem se perpetuaria de Abraão até o Messias prometido, o rei perpétuo dos israelitas, está completamente depositada sobre Deus somente, sobre sua graça, sobre a sua promessa, sobre o seu nome. Deus, não tendo ninguém acima por quem jurar, jurou pelo seu próprio nome. Deus garantiu que mesmo com nomes tão vis, a linhagem seguisse firme até Jesus. A genealogia começa com um nascimento sobrenatural e termina com um ainda mais sobrenatural, o menino Jesus nascido da Virgem Maria.
E desse nascimento virá o cumprimento da promessa. E nele está fundamentado o cumprimento da bênção para as nações do mundo. A igreja, meus irmãos, se encarregará de espalhar a boa nova do reino, a boa nova da cruz e da ressurreição. A igreja que foi fundada por Cristo, que é o cabeça do corpo que somos nós todos os crentes de todas as eras. A igreja pode encontrar, nós podemos encontrar nossas próprias raízes na história da aliança. Eu consigo me enxergar dentro dessa história da aliança. Eu consigo me enxergar como receptor dessa promessa de Deus pela fé em Cristo Jesus. A observância dessa genealogia de Cristo nos faz e nos leva a saber que Deus prometeu que pela descendência de Abraão todas as famílias seriam abençoadas. E eu e você, meu irmão, somos parte dessa bênção. Somos parte dessa bênção. Eu e você somos parte da genealogia da fé. Herdeiros da vida eterna, co-herdeiros de Cristo. Hajamos como tais, sem vergonha do Evangelho, pregando e vivendo uma vida que reflita a nossa pregação, exalando sim o bom perfume de Cristo. Pegando o gancho do Van Hooser, sendo nossa vida, nossa comunidade cristã, nossa igreja local e nossas vidas individuais e em família, a perfeita metáfora para o reino de Deus. Sejamos todos, vivamos todos como verdadeiros israelitas, herdeiros da promessa, encaixados nessa linha que culminou em Jesus e segue até nós, todos filhos de Abraão pela fé, como Paulo nos ensina. Glórias ao nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo faz parte do nosso projeto de expor todo o Evangelho de Mateus. Hoje nós vimos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, a exposição da genealogia de Jesus. Viu como não vale a pena pular, vale a pena não pular essa genealogia quando for ler? Se detenha, pesquise os nomes, veja como cada nome desse tem a sua mancha, mas que a glória de Deus ultrapassa tudo isso. E o propósito dele é garantido por ele, somente por ele, não por nossa participação. Participamos, mas com o desígnio e a soberania dele guiando tudo. Toda semana vamos estar trazendo um vídeo, salvo algum imprevisto, algum percalço, porque são afazeres de trabalho da igreja e por aí vai. Vamos, familiares também, né? Mas salvo algum percalço, vamos trazer um vídeo toda semana com algum bloco de exposição do Evangelho de Mateus. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, isso ajuda muito o canal, tá ok? Não deixa de ler a Bíblia, não deixa de orar ao seu Deus maravilhoso. Fica com a gente toda semana que vamos estar trazendo cada vez mais essa palavra de Deus, que é maravilhosa e é perfeita. Um grande abraço para vocês, que Deus o abençoe.